Nesta aula e na próxima aula estaremos abordando um aspecto importante da cristologia, que são as discussões a respeito do Jesus histórico. Jesus como uma pessoa, como uma figura realmente histórica. E hoje nós temos tantas discussões a esse respeito. Temos muitos filmes, documentários que, na verdade, tentam desmerecer, depreciar e até agredir a pessoa de Jesus. Há quem diga que Jesus nunca existiu, há quem diga que Jesus foi simplesmente um homem comum, há quem diga que Jesus nem sequer foi crucificado e tantas outras coisas mais. E à medida que às vezes alguns textos antigos são descobertos, as pessoas valorizam tanto esses textos mais do que a Bíblia. E nós devemos entender o seguinte, que algo tem valor não é pelo fato de ser antigo. A Bíblia ela tem valor não é por ela ser um livro antigo. A Bíblia ela tem o seu valor porque ela é palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. E à medida que nós a estudamos e nós vemos Deus se manifestando e todas as suas profecias se cumprindo, nós entendemos que a Bíblia é um livro especial. Mas hoje é comum, as pessoas descobrem um texto escrito por alguém, sabe-se lá quem, e por encontrar alguma coisa ali contrária ao que a Bíblia diz, eles já falam, olha, isso aqui prova que a Bíblia é errada. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos claramente que a Bíblia, ela sempre foi alvo de confronto, e o próprio cristianismo foi perseguido. Isso todos nós sabemos. Quantos cristãos foram jogados para os leões, quantas pessoas perseguiram o cristianismo. Então, naquele período, quantas coisas horríveis foram escritas para difamar a pessoa de Jesus e o próprio Evangelho. Então fica fácil entender como é que alguém, de repente, descobre um texto escrito há 1.500 anos atrás, há 1.900 anos, sei lá quanto tempo, e aquele texto ele fala algo que contradiz a Bíblia. Sim, naquele período muitas coisas foram escritas tentando contradizer a Bíblia. Naqueles dias muitas pessoas foram mortas porque criam na palavra de Deus. Mas o que nós estamos colocando são só alguns elementos para você ir pensando, né, nessas novidades que aparecem por aí, e as pessoas gostam muito disso porque quando essas verdades fundamentais a respeito de Cristo são negadas, as pessoas elas parece que se sentem aliviadas em relação ao fato de que há um Deus que é o Criador, que se revelou através de Jesus, que controla as nossas vidas, ao qual nós devemos obediência e temor, e que um dia vai se encontrar com cada um de nós, e aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador vão viver eternamente com Ele, e aqueles que se mantêm rebeldes em relação a Ele vão experimentar a sua ira. Mas esses são assuntos que não agradam as pessoas hoje. As pessoas elas não querem saber de normas, não querem saber de regras. As pessoas elas querem viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, é oportuno nós gastarmos aqui, e vamos gastar 2 aulas, falando a respeito do Jesus histórico. E estaremos fazendo isso utilizando um programa que foi ao ar há algum tempo atrás pela Rede Bandeirantes, Canal Livre, que tratou exatamente dessa questão do Jesus histórico. Nós vamos estar vendo parte do programa nessa aula e a outra parte na aula seguinte. É um debate não entre pastores e teólogos, né, mas é um debate entre pessoas, né, algumas delas com profundo conhecimento e respeito por Deus, outras muito mais críticas, mas é importante, é interessante você ver isto para você compreender um pouco melhor essa discussão que há a respeito da pessoa de Jesus. Um outro aspecto importante é compreendermos a diferença que há entre
o Jesus histórico e o Cristo da fé. Quando nós falamos Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título que Jesus recebe. Cristo é a palavra grega que significa Messias. Então, quando se fala Jesus Cristo, você está falando Jesus, o Filho de Deus que nasceu por obra do Espírito Santo através de Maria. Se você está falando do homem Jesus, e quando você fala Cristo, você está falando a respeito do Messias prometido. E aqui nós temos dois aspectos. Primeiramente, o aspecto histórico, que envolve Jesus. Ou seja, há provas históricas, há todo um material que nos mostra claramente a existência deste homem, Jesus. Agora, o aspecto da fé é aquele que nos faz compreender e crer que esse homem, Jesus, registrado na história, não é apenas um homem, mas é o próprio Verbo que se fez carne, é o próprio Messias que veio ao nosso encontro. Então, nessa aula, nós estaremos iniciando essa série de 2 aulas falando sobre o Jesus histórico. Veremos logo a seguir um breve comentário sobre esse aspecto da historicidade de Cristo, e na segunda parte então veremos a primeira parte do programa Canal Livre, que fala sobre a pessoa de Jesus, o Jesus histórico. A historicidade do Evangelho. A palavra historicidade se refere àquilo que é histórico. Historicidade é a qualidade do histórico. Então, quando nós falamos da historicidade do Evangelho, nós estamos falando que o Evangelho tem o seu caráter histórico, real, concreto. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, nós lemos: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Veja só, este é o início do Evangelho de Lucas, e este início do Evangelho ele é colocado de uma forma a não deixar dúvidas de que este material ele possui credibilidade histórica. Veja só, o Evangelho não foi algo que veio de uma forma poética, o autor teve um sonho ou coisa parecida. Não, Lucas ele diz aqui, olha, muitos empreenderam uma narração coordenada. O que é uma narração coordenada? Não é escrever as coisas de qualquer jeito, mas cautelosamente registraram os fatos que ocorreram entre nós, nas palavras de Lucas. E ele disse aqui, ó, igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito uma exposição em ordem. Olha só essa expressão, uma acurada investigação. Em outras palavras, Lucas ele está falando, olha, muitas pessoas escreveram aí um relato sobre a vida de Jesus, mas para mim me pareceu bem fazer uma pesquisa, né, vamos dizer assim, cientificamente adequada, academicamente aceitável. Me pareceu bem fazer uma pesquisa de tudo
porque eram muitas histórias, muita gente falando. Não era simplesmente sair pegando o que o povo estava falando, não. Lucas, ele foi além, ele pesquisou, ele conversou, ele gastou tempo com cada uma das narrativas, com cada um daqueles momentos, para que ele pudesse, então, estar certo de que aquelas coisas, aqueles fatos, eram fatos verdadeiros, eram fatos reais. Então ele diz, depois de uma acurada pesquisa, me pareceu bem então apresentar isto. Então o que você tem no Evangelho de Lucas é um texto com características históricas. E se você vir ali a página da sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, Lucas ele começa a falar sobre o nascimento de Jesus. E ele disse, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. E aí então ele descreve. Qual que é a importância desse texto? Você está vendo aqui uma pessoa que escreve não de qualquer jeito, mas você está vendo aqui um historiador. E esta era a maneira com que os escritores sérios, digamos assim, procuravam identificar a época. Lógico, naquele momento não existia o calendário que nós temos hoje. Lucas ele não podia falar, olha, foi no ano número tal, no mês tal, dia tal, né? Não, ele está aqui num outro contexto. Esse calendário, né, chamado calendário cristão que nós usamos, evidentemente na época não existia. Então a maneira de situar um fato era mencionar, olha, isso ocorreu quando César Augusto era o imperador. Ele que baixou um decreto e convocou a população. E este recenseamento foi o primeiro, porque ocorreram vários, esse foi o primeiro. E ele ocorreu quando lá na Síria o governador era Quirino. Então o que nós estamos vendo aqui? É o aspecto histórico do Evangelho, a historicidade do Evangelho. E apenas uma curiosidade, César Augusto, para quem não sabe, antes de ser consagrado, digamos assim, assumir a posição de imperador com o nome de César Augusto, uma homenagem a Júlio César, ele tinha por nome Otávio. Otávio foi o general romano que guerreou contra outro general romano, Marco Antônio. E Marco Antônio foi se refugiar lá no Egito. E ali no Egito ele esteve numa aliança com Cleópatra, a famosa Cleópatra dos filmes, né? A rainha do Egito, né? A rainha do Nilo, como se diz, a última da linhagem dos Ptolomeus. Cleópatra é uma figura histórica conhecida. A história da guerra entre Otávio e Marco Antônio, ali nos primórdios da história do Império Romano, também é conhecida. E o que Lucas está falando aqui, olha, César Augusto, em outras palavras, o mesmo Otávio que venceu lá Marco Antônio na história de Cleópatra. Ou seja, César Augusto foi quem fez e decretou esse recenseamento, no qual obrigava todas as pessoas, cada uma, a irem para a sua cidade. Esse foi só o primeiro recenseamento, quando Quirino era o rei da Síria. Eu sei que para você que experimenta no seu coração a presença do Cristo da fé, você que olha para Jesus não simplesmente como quem está lendo fatos históricos, mas já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como seu amigo, o nível, o patamar do seu relacionamento com Jesus já é totalmente diferente. E talvez para você essas questões já nem tenham tanto peso assim. Mas
Nós vivemos numa época onde as pessoas elas querem respostas, elas argumentam, e é maravilhoso entender que crer em Cristo, crer no Evangelho como fato histórico, como fato real, não é algo que contraria as leis do bom raciocínio e da inteligência. Mas, na verdade, nós temos um fundamento precioso para crermos na historicidade do Evangelho. Boa noite. Ele é, sem dúvida, o mais extraordinário personagem da história da humanidade. Devotado hoje por bilhões de fiéis em todo o planeta. Rabino, revolucionário, profeta, apenas um camponês de uma aldeia pobre da Galileia. Afinal, quem foi Jesus de Nazaré? O que a história e a arqueologia podem nos contar sobre a sua vida e o tempo em que ele viveu? As últimas descobertas. E para fazer essa viagem no tempo e na história, o Canal Livre de hoje ouviu historiadores, teólogos e arqueólogos. E recebe aqui no estúdio o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e durante mais de 30 anos atuou na teologia. Comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Mas antes da entrevista nós vamos ver um pouco da história do homem que dividiu o nosso calendário em dois, antes e depois de seu nascimento. Que força é essa capaz de manter viva uma tradição por mais de 2 milênios? Na origem de tudo, um homem humilde sobre cuja vida pouco se sabe do ponto de vista histórico. Mas hoje, 2 bilhões de seres humanos têm como referência o legado moral a ele atribuído. Apesar de todas as buscas da arqueologia, da história e da antropologia, ainda há poucos indícios documentais sobre a existência concreta do personagem mais importante da cultura ocidental. A maior parte das informações sobre a vida de Jesus vem dos chamados evangelhos canônicos. Foram escritos ainda no primeiro século e tiveram como fonte a tradição oral. Mas eles relatam apenas a vida messiânica de Cristo, entidade que sobreviveu aos séculos e sobre a qual se ergueu o cristianismo. Historiadores e teólogos que afirmam a existência concreta de Jesus tendem a convergir para uma data supostamente entre os anos 4 e 6 antes da era cristã, em que teria se dado o seu nascimento. Mas ao contrário dos relatos pormenorizados do período messiânico de Jesus, os evangelhos canônicos quase não trazem informações sobre sua vida material até os 30 anos de idade. O pouco que a historiografia permite confirmar sobre a vida de Jesus, no entanto, não impediu que ele se transformasse no agente da maior revolução de toda a história da humanidade. Professor Cortella, boa noite, bem-vindo. Olá. Professor, vamos começar repondo aqui o que distingue a existência concreta de Jesus de tudo o que se segue a essa figura mítica que é tão importante para a história da cultura ocidental e para todo mundo. Há evidências concretas da existência de Jesus ou não? Interessante, porque você fala assim, essa figura mítica, mas por uma parte da humanidade ele é uma figura mística, ele não é uma figura mítica. Porque ao se falar em mito, há uma suposição, e algumas pessoas o fazem, de que ele não teve existência desse modo. Se eu olho como mística, isto é, aquele homem com presença religiosa, crença na existência, sem dúvida. Se eu olhar como mito, esse tema só vem à tona basicamente no século XIX. Aliás, por curiosidade, no início do século XX, em 1906, um grande homem chamado Albert Schweitzer, que foi inclusive Nobel da Paz em 1952, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. Porque o problema de se Jesus existiu ou não como uma pessoa, né, e não apenas como uma ideia religiosa, vem no século XIX. Hoje, são poucos aqueles que afirmam que Jesus em si não existiu.
há controvérsia em relação ao modo, ao lugar, ao tempo, mas em relação à existência dele, Jesus de Nazaré, tal como você falou na abertura, quase não há mais polêmica. A discussão se dá em torno da noção de Jesus Cristo, isto é, o componente místico, né, que deixaria de lado essa percepção. Por isso, no ponto de partida, é importante que a gente compreenda que talvez como mito, o homem Jesus não é mais considerado, como já foi, né, no século XIX, uma parte do XX, basicamente, forçadamente um mito. Mas sim, isso, uma pessoa cuja percepção religiosa, ela atinge hoje mais de 2/3 da humanidade. Mas, professor, a personagem historiográfica de Jesus Cristo é bastante escassa, né? Sim. Só tem poucas linhas de 4 historiadores. E há uma contestação de estudiosos e arqueólogos de que talvez a existência real de Jesus fosse mais uma hipótese não comprovada do que propriamente uma realidade historiográfica. Então, o que não significa também muita coisa, porque o importante é a transformação que o cristianismo... E é isso que eu dizia. E a figura agora, de Jesus... Com o Panuzzi eu lembrava exatamente essa ideia, quer dizer, a temática sobre a existência real do homem, Jesus, ela não preocupará durante centenas e centenas de anos. Ela virá à tona quando a ciência do século XIX desenvolve também algumas ferramentas, entre elas uma arqueologia mais sofisticada, né, e que vai buscar a história do passado. Agora, quando nós olhamos a menção a cristãos, se você olha Tácito, Plínio Jovem, Flávio Josefo, né, você vai encontrar ali menção à ideia de cristãos, inclusive a ideia de algum Jesus, irmão de Tiago. Isso. Nós não podemos esquecer que a importância que nós oferecemos ao cristianismo, ela tem que ser olhada de agora para trás. Porque se nós olhamos, digamos, há quase 2000 anos, o impacto de uma religião que nasce numa pequena região do mundo romano, dentro de um império imenso, né, que é uma dissidência dentro da religião daquele povo na Palestina, ela não terá um impacto, digamos, não seria, para usar uma expressão direta, não seria uma notícia hoje. Né? Provavelmente, se nós tivéssemos nos meios de comunicação de agora, não seria noticiado, nem a morte, né, menos ainda a história do nascimento. Ela se tornou a posteriori, depois, uma grande notícia, ou para usar um termo, né, grego que os cristãos usam, uma boa nova, né, uma boa notícia. Mas na origem não se teria. Nós temos que levar em conta também, Mitre, algo que é especial. A Palestina, especialmente Jerusalém, foi destruída no ano 70. Se acredita que Jesus tenha morrido por volta do ano 29, 30, aí alguns dirão, mas ele não morreu com 33 anos? Sim, mas se sabe que há um equívoco em relação ao ano, né, de nascimento. Não há o certo, provavelmente entre o ano 6... Ele nasceu, na verdade, 3 ou 4 anos antes de Cristo. Né, Jesus nasceu 3, 4 anos antes de Cristo. Mas Jesus teria morrido na revolta dos judeus? Não. O que eu quero dizer é outra coisa. Jesus deve ter morrido por volta do ano 29, 30 da era cristã. No ano 70, ou seja, algum tempo depois na história, muito pouco, Jerusalém foi destruída. E todos os templos e sinais daquele período no mundo judaico sofreram abalos por parte do ataque romano. Isso significa que uma parte também de uma eventual documentação que tivesse registrado aquela situação que aconteceu na Palestina, ela pode também ter desaparecido. E é bom lembrar que o primeiro evangelho foi escrito depois da destruição do templo. Exatamente. Portanto, muita coisa ligada à memória e muitas coisas ligadas a um histórico de uma personagem que você lembrava, né, Panunzi, talvez um impacto na humanidade, especialmente no campo mítico e místico. Ele é fortíssimo, mas cuja noção é tão presente que nós hoje continuamos tratando desse que pode ser um mistério, pode ser uma organização meramente religiosa, mas sem dúvida, notícia continua sendo em larga escala. Professor, o que importa saber é quem é esse Jesus de Nazaré na sua aparente insignificância. E o Cristo na sua grandeza, na sua monumentalidade, como um intermediário de um pacto entre o Criador
e a criatura. Qual é, em que momento Jesus e Cristo se separam? Eles mais vão se juntar até do que se separar no século I. Haverá algumas discussões dentro da teologia sobre a separação. Quando o Cristo ganha uma imagem e uma monumentalidade extraordinária. O século I, aquele em que na datação cristã é o início, ele marca uma série de momentos onde havia muitas ideias de Messias no mundo judaico daquele período. Jesus não é o único que será entendido como um possível Messias naquele momento. Mas o se Cristo... nós olhamos... Então, o Messias é o Cristo. Sim. Porque Cristo é um termo grego para a expressão hebraica Messias. Então, a ideia de que viria alguém para libertar e salvar o povo, isto é, um Cristo, ela é presente quando Jesus existe. Ela está ali na seio daquela comunidade, de toda aquela população. Ele era esperado. Professor, tem uma Jesus questão... será entendido como sendo o Cristo, aí eu vou falar o Cristo, e não Jesus Cristo. O Cristo por uma parcela das pessoas daquele momento. E depois, na história, assimilado como sendo o verdadeiro Cristo. Mas, professor, por essa aí parcela. É que está a questão. Jesus, né, tornado Cristo, ele teria operado, digamos, numa perspectiva ali dentro do judaísmo. Ele se tornou o Cristo mundial, o Cristo universal, a partir do trabalho de outra pessoa. Sim, claro, de De Paulo. São Paulo. Então, é possível pensar que Jesus quis transformar o judaísmo, quis aperfeiçoar o judaísmo e ponto final. E São Paulo é que teve a grande visão de transformar Jesus Cristo no grande... Sem dúvida. Por isso que essa pergunta do Teles é muito importante. Quer dizer, em que momento há essa transição de um líder judaico, um rabi, um mestre, que encanta, no sentido duplo da palavra, as pessoas... A sua comunidade. Isso, a sua comunidade, quando que ele ganha o status... E eu pergunto, não seria São Paulo o autor disso? Quando Paulo, ele já, depois da morte de Cristo, para ele, né, da morte de Jesus, para aqueles que não são cristãos, né, depois da morte de Jesus, Paulo, que é um cosmopolita, ele sai por aquele mundo, pega, inclusive, entre aspas, carona no movimento do Império Romano e sai difundindo uma mensagem que vai construir a ideia de Cristo. As cartas de Paulo, elas antecedem a produção dos evangelhos. Embora a gente leia, né, numa Bíblia cristã, primeiro os 4 evangelhos e depois as cartas de Paulo, né, elas foram escritas antes dos evangelhos, o que significa que a construção, né, e volta ao Teles, da ideia de Cristo encarnado em Jesus e vice-versa, ela virá, sem dúvida, né, depois da morte dele, agora, com a construção teológica de Paulo. Que importância tem investigar a origem de Cristo, a vida de Cristo, até que ele se manifeste na vida de Cristo, de Jesus, como figura humilde, simples e relevante, até que ele se transforme no Cristo luminoso que traz, por exemplo, a mensagem das bem-aventuranças, que é o resumo de todo um pacto que a humanidade fez com o Criador. Nos 2 primeiros séculos, mas especialmente no primeiro século, do tempo do cristianismo, a maior importância de torná-lo Cristo é, de um lado, marcar a ideia que, de fato, ele foi aquele que veio para a salvação. Há outras questões envolvidas nisso. No primeiro século, a grande marca é dizer, entre os vários messias que apareceram nessa época, este é o verdadeiro. Aliás, professor, me desculpa, mas essa figura do Messias, que tinha apenas a túnica, o cajado, era uma figura muito comum no tempo de Jesus. Sim. Havia uma tendência filosófica que era composta pelos cínicos, né? Sim. Aliás, a palavra cínico hoje é muito diferente do sentido que tinha ao tempo de Jesus. Eu queria que o senhor explicasse por que Jesus
que tem, enfim, é inevitável fazer uma associação com o movimento cínico. Por que justamente esse personagem ganhou essa importância histórica? Até vamos lembrar um pouco, porque filosofia às vezes também o meu pedaço. A palavra cínico vem de cachorro. Né? Tanto que quem gosta de cachorro é chamado de alguém que é um sinófilo, não um cinéfilo, como o Mitre é. Né? É um sinófilo, aquele que gosta de cães. É porque na filosofia grega, né, pós-socrática, especialmente com Diógenes, né, o filósofo, se dizia que eles viviam sem nada, pelas ruas, né, como cães. E aí foi chamado de uma escola cínica, isto é, a escola em que as pessoas acham que ela, para existir, precisa ter apenas a ela mesma, sem nenhuma propriedade, sem nenhum bem. Curiosamente, há alguns autores que argumentam que Jesus de Nazaré aderiu, né, a esta concepção do ponto de vista filosófico. Isto é, ele partilhava esta perspectiva. Mais do que a estoica. Claro, muito mais do que a estoica, porque a estoica significaria, né, aqueles que, tal como lembravam alguns, aqueles que sofriam encalados. Alguns, inclusive, dizem que João Batista, né, seu primo, e aquele que vai batizá-lo dentro da tradição cristã, ele também tinha, né, por ter vivido no deserto, ter se alimentado com coisas que são do dia a dia banal, que ele seria também alguém com essa perspectiva. João, aliás, é mais próximo dos cínicos, de Diógenes, Antístenes, do que Jesus. Jesus como concepção. Jesus até que gostava tem algo de uma vidazinha boa que, em alguns momentos. Que retoma, sem dúvida. É muito mais ascético João Batista do que Jesus, né, nesse ponto de vista. Mas há uma questão séria, que é fazer com que, volta ao tema, das várias possibilidades de Messias, que Jesus seja aquele que vai encarnar essa ideia. Mas Jesus, se ele não fosse um personagem preparado para cumprir a profecia, só pela movimentação histórica dele narrada nos evangelhos, ele já seria sacrificado ali. Era absolutamente inevitável. Ele afrontou todo o poder da Palestina. Jesus, sem dúvida, Mita, ele seria alguém naquele momento que independeria de Herodes. Exatamente. Ou independeria. Ele seria executado. Né, não independeria de Pilatos, dos romanos. Quando ele entra em Jerusalém, né, no burrinho, ele vem lá pelo lado do Monte das Oliveiras, do outro lado da cidade, vindo de Cesareia Marítima, vem Pilatos com as tropas romanas. E Jesus vai para onde? Vai para o templo. E vai cutucar a onça lá no templo. A percepção de Jesus de Nazaré na sua pregação naquele momento, narrada nos evangelhos, nas cartas, nos atos, ela é uma pregação altamente revolucionária, em relação àquele grupo. Isso. A narrativa no evangelho, ela faz um acordo, um concerto com C, né, faz um concerto de várias situações vividas. Mas você não tem a dúvida, mesmo que não fosse a história dos romanos, do rei Herodes, de Antipas... Ele morreria na cruz, do mesmo modo, cruz, sem dúvida. onde morriam os inimigos de Roma. Por que ele é chamado Cristo e não Emanuel? Porque Emanuel é um nome que se usa para também falar de algo que Isaías tinha profetizado. Você sabe que o nome dele, Jesus, é uma romanização de Yeshua ou Joshua, né, que da onde deu a expressão Jesus, que é uma forma de abreviar o nome de Josué, que é uma das grandes personagens da tradição judaica do passado. Mas até Emanuel, aí, que significa Deus conosco, né, que vai dar para nós no Ocidente o nome Manuel, ele é muito mais uma aproximação com uma profecia feita no Antigo Testamento por Isaías do que de fato o nome que ele terá. Porque o Cristo, a palavra Cristo, é derivada de um termo grego. Sim, Cristo é o ungido, o abençoado. Não é do termo indiano ou védico, Krishna? Não tem nada a ver. Não tem a ver. É uma mera coincidência sonora. Né? Uma coincidência. Cristo significa professor, o que ele quer, o ungido, que é aquele que é abençoado, que é aquele que foi o escolhido. Né? Desse ponto de vista, ele combina com a expressão hebraica Messia. Né? Professor, eu só queria deixar uma perguntinha, depois ele responde. É pouco provável, não há nenhuma prova, nenhuma evidência, não há sinal nenhum de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E nunca os cristãos disseram isso. Pois nos diz que nós vamos voltar, podemos voltar nessa... Nunca os cristãos disseram qual era a data. Exatamente, mas aí tem uma criaram convenção, isso. Tem uma convenção em relação a isso. Tem uma convenção, mas tem um outro dado histórico, aí esse é histórico interessante. Uma divindade, Mitra,
que eu não posso esquecer o nome, nasceu sim, esse sim, no dia 25 de dezembro, Acredita-se segundo que a nasceu. tradição do mitraísmo. Então, alguns vão dizer que é mito, outros vão dizer que é místico. O cristianismo foi lá e pegou essa data. Né? Isso não muda toda a história, né? Mas ele dá um sabor especial porque aprofunda o mistério. E religião é mistério. Professor, nós vamos aproveitar agora, eu queria interromper em função disso, porque nós vamos conhecer a opinião de um outro especialista, que é o historiador André Chivitarese. Ele é professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável, não é? A cama, a casa, a roupa. Bom, isso não tem. Mas, do ponto de vista acadêmico, científico, nós trabalhamos com o que se estabeleceu como uma múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes, que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias exatamente iguais entre eles sobre Jesus. Então, vou dar um exemplo. Paulo, que é o autor mais antigo que nós temos em termos de produtor de cartas, não é? Ele é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia pascal junto dos seus discípulos. Marcos, um evangelista que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de também falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, há uma argumentação bastante plausível para dizer que Jesus existiu. Muito embora a gente não conheça a sua casa, não conheça a sua cama, não conheça a sua roupa. E digo mais, hoje a história, a arqueologia já conseguem ver a sombra que Jesus projetou no seu andar. Ainda não chegamos nele, mas já conhecemos a sua sombra. E acho que a tendência, cada vez mais em que a pesquisa avançar, principalmente arqueológica, nós vamos chegar a Jesus. Mas aí, se acharmos, por exemplo, o túmulo de Jesus, como queria um cineasta europeu, acabou o fundamento do cristianismo. Claro. Quer dizer, evidência científica demais túmulo, pode não... Se achasse o corpo. a ossada, digamos. Agora, uma das coisas curiosas, para nós, quando se fala de achar o corpo de Jesus e, portanto, negar o Cristo ressuscitado, É o James Cameron, né? É o James Cameron, canadense. né, que falava disso. Você imagine que, mesmo naquela época, as autoridades judaicas daquele tempo, que queriam se contrapor àquela percepção que Jesus houvera incutido em uma parcela daquela população, se a ressurreição, que é a principal forma de elevar a divindade daquela crença, o quanto que esse túmulo com o cadáver deve ter sido procurado. Ademais, romanos tinham um hábito absolutamente política de Estado. Aquele que fosse executado e que tivesse muitos seguidores, o corpo dele era colocado para apodrecer, para que não se pudesse fazer o culto ao sepulcro, ao lugar onde ele fosse sepultado. Mas no caso de Jesus, José de Arimateia não resgatou o corpo dele da Mas cruz? não que os romanos iam deixar. Eles não tinham uma polícia assim tão ineficiente, né, e que daria para Arimateia pegar, ainda mais numa cidade, né, como Jerusalém. Né, não dava para você ir fazendo as coisas e, né, escondendo. Não era assim, quer dizer, chega lá no o Estado romano, Arimateia, o Estado romano era um seria, Estado. o Arimateia seria uma prova de que ali no Sinédrio havia uma infiltração cristã bastante significativa. Eu acho que porque cristã o Nicodemos, não. No outro evangelho vai aparecer Nicodemos, né? Que eu acho foi que não há um único cristianismo quando ele nasce, assim como não há uma única forma de prática do judaísmo no século I. Se nós olhamos, por exemplo, quando Jesus está na sua atividade, quando Jesus está na sua pregação e na sua vida, se ele está lá, você tem pelo menos 4 grandes grupos judaicos naquele momento de natureza religiosa e política. Os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. Quer dizer, esses 4 grupos convivem e eles não são unívocos, não são o mesmo grupo. É provável que houvesse simpatizantes da ideia de Jesus de Nazaré junto a outros grupos. Jesus era judeu, praticava o judaísmo. Isso, mas há uma hipótese que Jesus teria sido zelote.
Então, ele poderia ter sido zelote, as que era hipóteses, inimigo de Roma. A outra que diz que ele foi essênio, por isso que ele foi batizado por João Batista, que João Batista também o seria. Ou que Jesus, ele partilhava de algumas das coisas dos saduceus. Uma das coisas boas, né, é que esse mistério, ele abre muitas interpretações. Não há, do ponto de vista científico, uma única vertente, nem na teologia. Os saduceus não, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas quem disse que todos os judeus acreditavam na ressurreição? Né? Você diz, não, nem todos, é verdade. Né? Mas talvez há ideia, alguns argumentos, que se ele foi saduceu, que a ideia da ressurreição pode ser muito mais compatível com a percepção dos islâmicos sobre Jesus. Porque os islâmicos acreditam que Jesus foi um profeta importante, que ele não era o Cristo e que ele não ressurgiu na prática. Ele foi levado para os céus ainda vivo e outro morreu no lugar dele. Jesus, que os islâmicos chamam de Isa, né, ele não foi alguém que morreu. Ao contrário, em vida ainda, Deus, isto é, Alá, o levou para os céus. Então essa múltipla possibilidade. Mas outros personagens bíblicos não considerados portadores da divindade também o foram. Sim, Elias, sim. Enoque. Sim, Enoque. tem outros, porque essa ideia de ser arrebatado, de Sim. ser levado, ela é muito comum nas religiões do passado. Bom, gente, eu preciso fazer agora o nosso primeiro intervalo. Canal Livre, hoje dedicado ao Jesus Histórico, volta já em um instantinho, não saia daí. Vimos nessa aula a primeira parte da discussão a respeito do Jesus histórico. E mais uma vez afirmamos, nós apenas estamos aqui utilizando um material muito bem feito, que está disponível na internet, então nós colocamos aqui, temos aqui nesse documentário excelentes profissionais que participaram, mas, mais uma vez dizemos, isto é apenas um documentário que nós estamos apresentando. Não significa que nós assinamos embaixo, né, concordando com tudo que foi dito ou não foi dito. Mas quando você estuda teologia, você precisa ser maduro o suficiente para ouvir. E às vezes ouvir até algumas coisas que você não gosta muito, mas ouvir e fazer como Jesus falou. Ouça tudo e retenha aquilo que é bom. Até a próxima aula.